Capítulo 8. O Evangelho do Reino. Estamos vivendo os últimos dias. Depois dessa era da igreja, haverá a era do reino, o chamamento de Deus para a igreja, e é por causa do reino. A vontade de Deus é que haja em cada um de nós, seus servos, uma verdadeira ânsia para que venha o reino. E Jesus nos ensinou a pedir para que o reino dele venha sobre a terra. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Por falar, qual a relação entre evangelismo e a volta do Senhor? Que quando pregamos a palavra, evangelizamos, estamos trabalhando para que o reino venha. Número 1. Apressamos a vinda do reino pela pregação do evangelho. O Senhor deixou bem claro que a sua volta está relacionada com a pregação do evangelho a todas as nações. Precisamos cooperar para apressar a vinda do reino e, nesse sentido, é fundamental que pregamos o evangelho do reino a todas as nações. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Aqui podemos ver a relação entre a pregação do evangelho do reino com a vinda do fim, ou seja, o Senhor não voltará antes da pregação do evangelho. A fim a que se refere o texto certamente aponta para o fim dessa era. Essa era será concluída pelo tempo da grande tribulação, que culminará na vinda do Senhor nas nuvens. Esse será o fim dessa era. Vemos claramente que a igreja é responsável por trabalhar com Deus para que o reino seja trazido. Uma vez que o reino só virá com o fim dessa era, precisamos pregar o evangelho do reino para acrescentarmos a volta do Senhor. Esse é o motivo pelo qual o evangelho do reino deve ser pregado. Número 2. O que é o evangelho do reino? O reino será o tempo quando Jesus e os crentes vencedores irão reinar. Mas precisamos ir além disso. O reino nos fala de domínio, do lugar onde o rei governa. Portanto, o rei fala do governo de Deus sobre a terra e homens. Alguns distinguem o evangelho da graça do evangelho do reino. Para efeito de compreensão, podemos dizer que o evangelho da graça diz respeito à bênção de Deus sobre o homem. O evangelho do reino é dirigido contra a opressão demoníaca de Satanás. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Mateus capítulo 12, versículo 28. E por falar, quando o reino chega, as obras do diabo são desfeitas. O reino significa muitas coisas, mas o que o Senhor menciona aqui deve ser colocado acima de tudo os demais. O reino é a oposição direta ao governo do diabo. O Senhor declara que o reino é a expulsão de demônios. O reino é a manifestação da autoridade do céu. A igreja foi escolhida por Deus para resistir a Satanás e para introduzir o reino de Deus na terra. É por isso que na primeira menção da igreja na Bíblia, ela vem acompanhada da palavra Hades, traduzida como inferno. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. A manifestação da realidade do reino será durante o milênio, 1000 anos. Neste tempo, Satanás será preso por 1000 anos. Também esse será o tempo em que julgaremos os próprios anjos. O futuro da igreja inclui o julgamento dos anjos caídos. Este julgamento acontecerá quando Satanás for preso pelos 1000 anos. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. O reino será o tempo em que Satanás e seus principados serão julgados e lançados no abismo. Os poderes no Hades serão destruídos na era do reino. O reino será o tempo em que a cruz encontra sua completa vitória e os filhos de Deus serão completamente manifestos. Na era do reino não haverá nenhuma influência de demônio algum. Dessa forma, pregar o evangelho do reino é declarar que Deus reina nos céus hoje. Amanhã reinará sobre a terra, destruindo completamente as obras de Satanás. O evangelho do reino é para confrontar o inferno e os poderes das trevas.
Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Parece claro que o Evangelho do Reino inclui expulsar demônios e curar enfermos, porque as próprias enfermidades são uma obra do maligno. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos capítulo 10, versículo 38. Não há como pregarmos o Evangelho do Reino sem fazermos batalha espiritual, e para que a soberania do novo rei se manifeste, Satanás e seus poderes devem ser expulsos. A era em que vivemos é chamado Era da Igreja e Era da Graça. Mas a Bíblia também chama essa era de geração má e adúltera. Mateus capítulo 12, versículo 39. Geração incrédula e perversa, geração corrompida. Assim é a vontade de Deus que essa era chegue ao fim e que o reino seja introduzido. Precisamos cooperar com Deus para apressarmos o fim. E como fazemos isso? Orando para que venha o reino e pregando o evangelho do reino, que inclui a expulsão de demônios e a cura de enfermos, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos capítulo 14, versículo 22. Precisamos pregar o mesmo evangelho que os apóstolos pregaram. Hoje só um evangelho é relevante para o nosso tempo, o evangelho do reino. Precisamos cooperar com Deus para introduzir a próxima era e fazemos isso pregando o evangelho. Nós nos tornaremos obreiros mais efetivos nas mãos de Deus se sempre tivermos em vista o reino de Cristo. Número 3. A oração para o reino. Existe um grande princípio espiritual. Sempre que o Senhor tem um propósito de fazer algo, Ele primeiro chama os seus discípulos para orar sobre isso. Deus deseja que o fim chegue logo, mas se os seus filhos falharem em trabalhar com Ele em oposição a esta era, em desejar que o seu reino venha, Ele só adiará a chegada do reino. Mas quando nós repudiarmos realmente a presente era e ansiarmos pela vinda do reino, o Senhor se levantará e agirá. O fim não vem automaticamente. Se não desejarmos a vontade de Deus, a sua vontade será retardada.